Tiátira representa uma igreja que está viva por fora, mas por dentro está totalmente corrompida. Uma igreja que se apresenta com fé, com amor, com obra, com serviço, até mais do que as outras igrejas, mas que tolerou algo extremamente perigoso: o pecado disfarçado de espiritualidade. Não basta ser fiel na obra de Deus. Nós cristãos temos que ser fiéis na verdade de Deus. Este é o quarto de uma série de 7 vídeos onde nós estamos abordando as cartas, as mensagens para as 7 igrejas do livro de Apocalipse. E a quarta mensagem é para a igreja de Tiátira. A gente já passou por Éfeso, por Esmirna e por Pérgamo. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste, para você ficar por dentro de tudo, versículo a versículo, e não perder nada. Para iniciar, a gente precisa sempre entender qual é o contexto histórico de onde aquela igreja estava e de como era aquele ambiente. As nossas fontes arqueológicas e históricas mostram pra gente que Tiátira era um grande centro comercial e artesanal. Era uma das cidades que tinha o maior número de guildas. Guildas eram corporações de ofício. Se a gente for trazer para os dias de hoje para entender, é como a gente falar que guildas eram os sindicatos do mundo antigo. Acho que essa é uma comparação legal de fazer. Cada uma dessas guildas estava ligada a um deus. Cada profissão ligada a um deus pagão. Falando de forma mais generalizada. E essas guildas também serviam como centros religiosos pagãos. A maioria. Muitas vezes, para o cristão poder sobreviver e trabalhar, ele precisava participar disso. E ele ficava exposto a tudo isso. E isso gerava uma pressão gigante com a igreja. Porque ou ele se mantinha fiel, ou então ele se adaptava para não sofrer nenhum tipo de prejuízo. E é diante de tudo isso que começa o problema. E agora que a gente já sabe o ambiente em que a igreja de Tiátira vivia, vamos para o primeiro versículo. E ao anjo da igreja de Tiátira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos semelhantes à chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Aqui Jesus já se apresenta como Filho de Deus, mostrando toda a sua autoridade. Olhos de fogo, porque ele tudo enxerga e nada fica escondido. Pé de bronze, um símbolo de juízo firme e justo. E isso já mostra o nível da conversa. Porque assim como em Pérgamo, Jesus já está mostrando que ele não veio só para consolar, mas que ele veio também para julgar. Eu conheço as tuas obras, e a caridade, o serviço, a fé, a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Perceba que Tiátira é uma igreja muito elogiada. Fé, perseverança, amor, obras. E pelo texto dá pra gente ver que é uma igreja que está em pleno crescimento. As suas últimas obras são maiores do que a primeira. E isso vai acender um alerta gigante em nós cristãos. Porque a gente vai ver que crescimento não significa aprovação total de Deus. Porque continuando o texto, ele vai entrar com a parte ruim da igreja. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tolera aquela mulher Jezabel, que chama a si mesmo de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Essa que ele cita não é a mesma Jezabel lá do Antigo Testamento, mas com toda certeza é uma referência a ela. Lá em 1º e 2º Reis você vai encontrar Jezabel, uma princesa sidônia de Sidom, que casa com o rei Acabe e se torna rainha de Israel. Ela introduz a idolatria em Israel, corrompendo todo o povo. Ela mistura o culto a Deus com o culto pagão. E isso é grave, porque Jezabel representa o falso líder espiritual. Alguém que ensina ao povo que é possível viver no pecado e ainda assim servir a Deus. Aqui mais uma vez, Jesus acusa a igreja de algo sério: tolerância ao erro. Não é só de cometer o erro, mas é de permitir que o erro continue existindo dentro da igreja sem confrontá-lo. E eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Aqui nós vemos a graça de Deus. Deus sempre dá tempo para a gente poder se arrepender, mas ela não se arrependeu. E isso muda tudo, porque é a partir daí que vem o juízo. Eis que vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. E olha que poderoso isso. O lugar que antes representava
O prazer, o pecado, a imoralidade agora representa o lugar de juízo e sofrimento. O lugar do pecado passa a ser agora o lugar da disciplina. E você entende que ele não está falando de uma cama física, mas que isso representa um momento de enfermidade, de opressão, de uma consequência espiritual do pecado. Deus está falando claramente, aquilo que você usou para pecar, agora será o instrumento do seu juízo. E não é só Jezabel, a falsa líder. Jesus amplia, ele diz: todos aqueles que adulteraram com ela. Ou seja, ele está falando daqueles que aceitaram a falsa doutrina, daqueles que participaram do seu falso ensinamento e daqueles que assumiram um compromisso com o erro. E isso não é apenas adultério físico. No Antigo Testamento, com Jezabel e Acabe, quando o povo de Israel ele se volta aos ídolos, isso é chamado de adultério espiritual. Ou seja, a esses também o juízo. Juízo caso não se arrependam. Antes do juízo, isso é importante, antes do juízo vem a graça. O juízo vem quando há uma recusa contínua. E eu matarei seus filhos com a morte. E todas as igrejas saberão que eu sou ele que sonda os rins e os corações. E eu darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E eu matarei seus filhos. Essa é uma expressão forte, que precisa ser entendida corretamente dentro do contexto. Porque ele não está falando de filhos biológicos. Mas quem são esses filhos que ele cita no texto? São os filhos da falsa doutrina, são os discípulos de Jezabel, aqueles que foram gerados pelo falso ensino. São pessoas que nasceram de uma fé corrompida. Depois disso, Jesus fala que ele é aquele que julga rins e coração. Em algumas versões, mente e coração. Ensinando para nós, mostrando para nós, revelando para nós que ele também julga pensamentos, intenções e motivações ao culto. Cada um segundo a sua individualidade. Ele diz: todas as igrejas saberão. Olha como isso é grave, porque o juízo de Tiátira vai servir de exemplo para todas as igrejas. Mas nem todos se contaminaram. Existem aqueles que permaneceram firmes na fé, e esses Jesus mantém. Mas digo-vos, e aos demais em Tiátira, a todos que não têm essa doutrina, e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam: eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Por mais corrompido que esteja, sempre existem aqueles que são remanescentes na fé. E é a partir daí que Jesus começa a reconstruir. E a ordem para esses é bem simples: mas aquilo que vos tendes, retende-o até que eu venha. Simples assim. Ele não está pedindo para você criar ou inventar algo novo. Ele está pedindo para você permanecer firme na verdade. E qual é a verdade? Essa daqui. Mas como é que você vai conhecer a verdade se você não a lê? Do versículo 26 ao 28, vem a promessa aos que vencem, assim como nas outras cartas. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder sobre as nações. E ele as governará com um cetro de ferro. Como os vasos do olheiro, eles serão quebrados e fragmentados, assim como eu recebi do meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã. Olha que glória que é essa promessa. Aos que vencem a doutrina de Jezabel e permanecem, ele promete autoridade espiritual e também participação no governo de Cristo. Ele também fala que vai receber a estrela da manhã, que aponta para o próprio Cristo. A maior recompensa dessa promessa não é poder, mas é o próprio Jesus. E finalizando, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, não é só para Tiátira, é para todas as igrejas, é para hoje. A igreja em Tiátira nos ensina algo muito atual. Que nós podemos estar ativos, cheio de obras, amoroso e mesmo assim espiritualmente comprometido de forma errada. Vigia, crente, porque tolerar o erro hoje pode comprometer a verdade de amanhã. Próximo vídeo, a igreja de Sardes, com outra lição a nos ensinar. Aproveita e já comenta aí para falar pra gente o que foi que você achou e compartilha esse vídeo para que essa mensagem chegue a outras pessoas. E que o Papai do Céu te abençoe sempre.